pra gente entender o lobisomem de verdade, a gente precisa voltar lá no começo de tudo. Lá pro mundo clássico, sabe? Onde os deuses viviam entre os humanos. E as punições deles eram, digamos, bem severas. E a história mais conhecida, a primeirona mesmo, é do rei Licaão. O cara tentou enganar Zeus servindo carne humana pra ele. E qual foi a punição? Zeus o transformou na fera que ele já era por dentro. Esse mito já deixa uma coisa bem clara desde o início. A transformação é um castigo moral. Pois é, e é daí que vem o nome técnico da coisa, né? Licantropia. Foram os gregos que deram o nome a esse medo, uma palavra para essa fusão assustadora de homem e lobo. Agora, vamos dar um pulo no tempo, para uma era de muita fé e muito, mas muito medo. Na Idade Média, a coisa muda de figura. A lenda do lobisomem deixa de ser só um castigo dos deuses para virar algo, nossa, muito mais sombrio. Nessa época, a igreja meio que reescreveu o mito. Foi uma jogada fascinante. Virar lobisomem não era mais sobre a fúria dos deuses, e sim sobre heresia. Era um pacto com o diabo, bruxaria, pecados graves. O foco mudou completamente. Agora era sobre a alma humana corrompida. E o pior é que essa crença não ficou só no papel. Ela teve consequências reais, terríveis. Pessoas de verdade, como Gilles Garnier e Peter Stump, foram acusadas de serem lobisomens e, foram executadas por crimes horríveis. O mito saiu da lenda e foi parar no tribunal, sabe? E isso alimentou uma histeria que custou a vida de muita gente. Mas olha, a ideia de um homem que vira bicho não é só coisa da Europa, não. Longe disso. Vamos ver agora como essa lenda aparece em vários cantos do mundo, se adaptando a cada cultura. E é impressionante ver as diferenças. Na Europa, a gente tem o clássico, né? Lua cheia, fraqueza prata. No Brasil, a história já é outra. A maldição do 7º filho, que se transforma na sexta-feira. E se a gente for olhar para os povos nativos americanos, a lenda vira dos skinwalkers, que são feiticeiros que conseguem virar animais. Cada lugar tem sua própria versão. O ponto principal aqui é o seguinte: os detalhes mudam, mas a essência da coisa, essa continua a mesma. Cada cultura acaba projetando seus próprios medos, seus tabus, nessa figura do homem-fera. E é isso que faz dele um monstro tão universal. Aí vem o iluminismo, a ciência começa a ganhar força e o sobrenatural entra em xeque. A lenda do lobisomem, de repente, ganha um novo inimigo, a razão. E logo depois, um novo criador: o cinema, Hollywood. E aí a gente vê o choque, né? De um lado, o pacto demoníaco. Do outro, a ciência falando, olha, talvez seja hipertricose, que é uma condição que faz crescer pelos demais. Ou talvez seja raiva, que deixa a pessoa agressiva. De repente, começaram a surgir explicações racionais para lendas que antes eram só magia e maldição. Mas a verdade é que foi o cinema que bateu o martelo. Foi ele que criou a imagem do lobisomem que todo mundo conhece hoje. Hollywood pegou um pouquinho de cada tradição, misturou tudo e, pronto, criou um novo padrão. Pensa só, filmes como O Lobisomem, lá de 1941, criaram aquela ideia do monstro trágico, que não queria ser mal. Anos depois, um lobisomem americano em Londres chegou para mostrar uma transformação que era, nossa, super brutal, dolorosa. Foi o cinema que nos deu a cara da fera que a gente conhece e teme até hoje. E isso tudo nos traz para hoje. O lobisomem não sumiu do mapa, não. Ele só evoluiu. Hoje em dia, ele é menos um monstro de verdade e muito mais um símbolo psicológico bem poderoso, por sinal. Essa fera, hoje, representa aquela batalha que todo mundo tem dentro de si. Sabe, a luta entre o nosso lado civilizado, racional, e os nossos instintos mais primitivos. O lobisomem é basicamente aquele lado selvagem que a sociedade vive dizendo para a gente esconder. E a gente vê essa mudança direto na cultura pop. É muito raro hoje em dia o lobisomem ser só o vilão da história. Pelo contrário, ele virou um personagem bem mais complexo, às vezes é um anti-herói, outras é um protetor meio a contragosto, ou até uma metáfora para essa busca por identidade, por aceitação. Isso está em todo lugar, se a gente parar para pensar. Em séries tipo Teen Wolf, a licantropia é quase uma metáfora para as confusões da adolescência. Em sagas como Crepúsculo ou no universo de The Witcher, os lobisomens são personagens cheios de camadas, com seus próprios dilemas, suas próprias lealdades. Então, no fim das contas, depois dessa viagem toda, a gente percebe que a lenda do lobisomem sobreviveu por tanto tempo por um motivo simples.
ela fala de algo muito humano. Ela fala sobre o lobo que existe dentro de cada um.